Pela graça e pela paz de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejo a todos vocês paz, tranquilidade e Espírito Santo. Também, em nome do nosso Pai amoroso, que todos nós possamos estar buscando sempre a plenitude do entendimento divino. Hoje vamos falar num vídeo muito importante e especial sobre um elemento chave na identificação desta pessoa. Babilônia Grande e a taça que acompanha. Para podermos entender exatamente o que é essa taça e o que ela representa, temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre taça. É um estudo muito empolgante. Espero que vocês tirem o máximo proveito possível e que sejam edificados do poder do Espírito Santo para compreender essas coisas profundas. Vamos iniciar nosso estudo. O primeiro texto que nós vamos estudar é o texto de Salmos, capítulo 75, versículo 8. Vamos fazer uma coisa aqui? Pronto. Não precisamos ter as mesmas Bíblias, né? Vamos pegar aqui uma Bíblia. Nós temos acesso aos originais. Vamos lá. Ok? E nós vamos pegar também uma Bíblia linguagem de hoje. Vamos pegar aqui a Viva. Vamos fazer a leitura. Salmos 75, 8. Porque na mão de Jeová há um cálice. O que tem nesse cálice? O vinho está misturado e é forte. Ou, como diz aqui essa nota, cheio de mistura. O que ele vai fazer com esse vinho? Ele certamente o derramará, e todos os maus da terra beberão até a última gota. Esse texto, ele está apontando para Apocalipse, sobre as 7 taças ou cálices da ira de Deus. Ok? Vamos lembrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 7 taças, né? Entregues pelo anjo. Vamos ver aqui. Então, as 4 criaturas viventes, neste caso aqui, um leão, o que tinha rosto de leão, entrega para cada anjo uma taça.
cada um desses anjos, eles vão derramar suas taças. E essas taças contêm nela a ira de Deus. Tá claro agora? Bem elucidado aqui para vocês? Então, primeira coisa que a gente deve saber. Vamos aqui. Nas palavras para fazer uma análise aqui. Então, tá vendo que está relacionando a vinho, né? Um cálice, uma espécie de coruja, uma espécie de ave impura. Ah, tá. Essa palavra também significa uma espécie de ave impura. Mas estamos preocupados aqui no caso só com essa palavra cálice. Vocês perceberam então que Deus ele tem um cálice em sua mão. Nesse cálice tem um vinho, um vinho forte e cheio de espuma. Aí aqui diz, é a taça de seu julgamento, na qual os perversos beberão até o último gole. Vamos agora ver um outro texto da Bíblia. Isaías, capítulo 51, versículo 17. O texto diz: Desperte, desperte, levanta-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão de Jeová o cálice do seu furor. Você bebeu a taça, você esvaziou o cálice que atordoa. Quem na Bíblia bebeu o cálice da ira de Deus? Por isso que é importante, antes da gente definir um conceito bíblico, a gente entender as bases bíblicas. Biblicamente, quem beberia do cálice é Jerusalém. Interessante esse detalhe, né? O que esse cálice causa para quem bebe? O que esse cálice ele causa para quem bebe? Duas coisas lhe sobrevieram. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Destruição, ruína, fome, espada. Será que esse texto que nós estamos vendo aqui tem algum paralelo com o texto relacionado à Babilônia? Vamos ver.
destruição. Faça com ela o que ela tem feito com vocês. E mais, deem o dobro do castigo que ela fez às suas más obras. E o dobro de castigo por todas as suas más obras. Ela preparou muita taça de desgraça para outros. Dei 2 vezes tanto para ela. Então, aqui está explicando por que Deus estava dando uma taça para a Babilônia. Porque ela fez mal para as pessoas. E aqui no livro de Isaías, está falando qual é o resultado das pragas subsequenciais que vão decorrentes a Babilônia beber da taça. No caso aqui em Isaías não fala Babilônia, fala Jerusalém. Agora vamos ver mais para frente. Tristeza da morte, pranto, fome te alcançaram um só dia. Destruição, ruína, fome, espada. Vamos até, só para a gente ter aqui as duas referências iguais. Já já a gente volta de novo para Viva, tá? Então vamos lá. Destruição, morte, ruína, luto, fome, espada, fogo. Basicamente, os acontecimentos que irão ocorrer à Babilônia foram preditos em Isaías 51, 19. Vamos ver agora o 20. Seus filhos desmaiaram, eles caíram em todas as esquinas, como ovelhas selvagens na rede. Estão cheios de furor de Deus, da repreensão de seu Deus. Portanto, escute, por favor, ó mulher, atribulada e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor, Jeová, seu Deus, que defende o seu povo. Veja, vou tirar da sua mão o cálice que atordoa, a taça, o cálice do meu furor. Você nunca mais beberá dele. Vou colocar nas mãos dos seus atordoadores, dos que lhes disseram: deitem-se, para que possamos passar por cima, de modo que você faz a sua costa como o chão, como uma rua para eles passarem. Vamos entender o que está falando aqui. Deus está falando aqui, olha, que tiraria das mãos da mulher, que no caso aqui é. Tirar um pelinho aqui da tela. Pronto.
que no caso é Jerusalém, o cálice que atordoa, o cálice do furor. E diz que ela nunca mais beberia desse cálice. E aí acontece uma coisa interessante aqui. Preste bem atenção a esse detalhe. Vou colocá-lo na mão dos seus atormentadores. O que será que está falando aqui no livro de Isaías 51? E qual é a relação com Babilônia Grande? Vamos entender isso agora? Eu vou abrir para vocês aqui o texto de Zacarias, capítulo 14, verso 2. Olha esse detalhe aqui, ó. Seus atormentadores, os que atormentam Babilônia. Portanto, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Vou fazer uma coisa aqui. O profeta Zacarias, ele foi inspirado a dizer que Deus ajuntaria contra Jerusalém todas as nações da terra. Já fiz um estudo falando a respeito deste assunto. Podem procurar aí no canal. Aqui, olha, tá falando dos reis do nascente que vai vir para atacar Jerusalém. E isso aqui refere-se exatamente a este evento descrito em Zacarias. Deus ajuntar as nações para pelejar contra Jerusalém. Isso aqui é exatamente o Armagedon, o último ato do julgamento de Deus. E esse ato está ligado com isso aqui, ó. Primeiro, Jerusalém recebe o julgamento da parte de Deus. Deus usa o próprio sistema mundial para atacar Jerusalém. Onde nós vamos ver isso? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17. 17. Porque Deus pôs no seu coração, ou no coração deles quem? Eles quem? Os 10 chifres. Que você viu, odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada. Lembra da profecia que nós acabamos de ler? Nua. Comerão suas carnes e queimarão completamente no fogo. Lembra do que nós estávamos lendo?
Aqui, ó, achei. Demorei um pouquinho, mas achei. Olha, destruição, destruição e ruína. Devastada e nua. Quem te consolará? Quem te consolará? Luto, fome, morte, pragas, destruição, ruína, fome, espada, fogo. A pergunta: quem te consolará? E os reis da terra que cometeram imoralidade sexual com ela e viveram em luxo, desgovernado, desenvergonhado, chorarão e baterão no peito por causa dela quando virem a fumaça do seu incêndio. Os reis da terra vão consolar ela? Não. Reis da terra. Também os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não haverá mais ninguém que compre toda a sua mercadoria. Os reis da terra vai poder consolá-la? Não. Aqui fala que ela está embriagada, mas não de vinho. Vamos caçar essa referência aqui. Ó mulher embriagada, não de vinho. Vi que a mulher estava embriagada, não de vinho, mas com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Este é o motivo de falar que a mulher ela não estava embriagada com vinho. Ela estava embriagada com sangue. De quem? Todos os santos. Profetas, de Jesus. Eles influenciaram muito, né, na morte do Senhor Jesus. E também Estevão, né? Quem lembra de Estevão? Testemunha de Jesus. Por isso que a Babilônia Grande ela está embriagada com sangue que não é vinho. Sangue. Sangue de Deus. Por isso Deus diz, assim diz o seu Senhor Jeová, seu Deus, que defende o seu povo. Este é o motivo de mesmo eles terem feito todas essas coisas, Deus ele sempre vai defender seu povo. Ele vai tirar
das mãos da mulher, o cálice que atordoa, a taça, o cálice do furor de Deus. Tá vendo que essa taça aqui, olha, tá falando que a taça é do furor de Deus? Lembra que nós lemos lá em Salmos que Deus tem uma taça que ele daria para os maus? Israel e Isaías, como nós já estudamos, não se comportou mal perante Deus? Por isso Deus deu essa taça para Israel, que se tornou Babilônia Grande. Israel se tornou Babilônia Grande. O símbolo Babilônia Grande é o símbolo de todas as coisas erradas que acontecem hoje com a nação de Israel. Prostituta, no sentido de que eles se distanciaram do Deus verdadeiro. Mataram os profetas, mataram Jesus, mataram Estevão, os apóstolos. Quantos e quantos eles participaram na morte, na execução. Só que Deus está falando que eles nunca mais beberiam daquele vinho, daquela ira. E onde nós vemos isso? Tá aqui, ó. A grande cidade na Bíblia fala Jerusalém, pessoal. Grande cidade, que é também Babilônia. Se fendeu em 3 partes. Nós já estudamos esse pedaço. E as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou de Babilônia Grande para dar-lhe o cálice com o vinho de sua ira. No fim do julgamento de Deus na terra, ele se lembra dos judeus. Babilônia não é o império mundial das religiões. Não é o império mundial das religiões, de acordo com a Bíblia. Babilônia é o próprio povo de Deus, os judeus, que se tornaram Babilônia. Isso aqui é uma forma de Deus esconder das pessoas o significado. Por quê? Porque o significado está onde? Está em Isaías, em Zacarias, nos profetas. A forma que Deus tratava Babilônia, na verdade não chamava de Babilônia, chamava de Sião, Jerusalém, é toda a descrição de Babilônia Grande, como nós estamos fazendo estudo aqui. Então, olha, Deus daria para a Babilônia o cálice. O cálice com o vinho do furor da ira de Deus. Por isso que ela é vista com o cálice na mão. Esse cálice que ela vai beber a ira de Deus. Ela está embriagada porque ela matou pessoas. E a ira de Deus é realmente por causa do assassinato em massa que ela cometeu. Nós vamos provar isso na Bíblia. Não tem como argumentar contra a Bíblia. Falar que é o Império Mundial da Religião falso é fácil. Difícil é provar dentro da Bíblia que é o Império Mundial da Religião falso. Não tem nada a ver com o Império Mundial de Religião. Não tem nada a ver com religião. Babilônia é Jerusalém. A grande cidade. A grande cidade de Davi. Que se perverteu. Vamos ver mais uma coisa?
Tô no lugar errado aqui. Pera aí. Depois a gente volta aqui na Arai. Só pra gente seguir aqui a linha de raciocínio. Com certeza, talvez você nunca tinha visto isso, né? Falar sobre essas coisas. Falar sobre Babilônia desse jeito. Farei de Jerusalém um cálice. Tá vendo que o que liga Isaías 51, 22, Apocalipse 16, 19 e Zacarias capítulo 12, verso 2 é a palavra cálice? Tá vendo como é que essas palavras elas são fundamentais para nós fazermos as conexões? Qual que é a conexão aqui? Tanto Isaías quanto Jeremias concordam sobre Jerusalém e cálice. Porque aqui o contexto já vimos que é Jerusalém, né? Desperta, desperta, Jerusalém. Bebeu da mão de Jeová o cálice. Você bebeu a taça, você esvaziou o cálice que atordoa. Então está falando de Jerusalém. Farei de Jerusalém um cálice. Ao mesmo tempo que Jerusalém bebe cálice, Jerusalém torna-se um cálice. Qual é o sentido disso? O sentido disso está aqui, ó. Veja, vou tirar da sua mão o cálice que atordoa, a taça, o cálice do meu furor. Você nunca mais beberá deles. E vou colocá-lo nas mãos de seus atordoadores. Aí, gente, vocês estão vendo a aplicação e a explicação bíblica dessa passagem de Zacarias. Farei de Jerusalém um cálice. A ira que Deus derrama a Jerusalém com julgamento, com ruína, ela é usada para dar de beber às próprias nações, que fará cambalear todos os povos ao redor. Ao redor, verde. Ao redor. Seja quem for que atacar Jerusalém, seja quem for que estiver ao redor da terra de Jerusalém no final, que rodear Jerusalém, e rodear Israel para destruí-lo. Inicialmente eles vão conseguir fazer isso, pois é o período em que Deus está permitindo a mulher beber da taça. Chega um ponto na história que Deus chega num limite. E ele retribui a ira que estava sendo derramada na mulher para as nações. Ao mesmo tempo que Deus ele julga Jerusalém e Israel,
com a taça da sua ira, trazendo para Israel julgamento, trazendo as nações contra Israel, ele disciplina as nações que abusarem. Eles vão humilhar, vão devastar Jerusalém. Isso é descrito aonde? É explicado aqui, ó. Os 10 chifres vistes odiarão a prostituta, eles a devastarão, deixarão devastada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão completamente no fogo. Porque Deus pôs em seus corações. Guarda isso aqui, olha. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executar o pensamento dele, pensamento de Deus. Sim, de executar o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem até que as palavras de Deus se cumpram. Eles vão odiar a meretriz e vão devastar a meretriz. Eles quem? Os 10 chifres. O que representa os 10 chifres? Todas as nações que Deus vai fazer subir contra Jerusalém. Vamos rapidinho voltar lá naquele texto. Ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para guerrear, para a guerra, e a cidade será tomada. A cidade será tomada. A intenção de Deus é ajuntar as nações contra Jerusalém. E ele ajunta essas nações contra Jerusalém. Aqui está falando todas as nações. Porque o número 10 na Bíblia representa a totalidade dos chifres ou governos. Os governos da terra odiarão a prostituta. Ou seja, se ajuntarão contra Jerusalém. Jerusalém. Para o quê? Para a guerra. O que acontece? A Bíblia fala que, nesse ponto, talvez a gente pense, Deus vai ajudar Jerusalém, né? Não. E a cidade será tomada, e as casas serão sequestradas, e as mulheres serão violentadas. Talvez esses eventos tenham a ver com aquelas trombetas. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Da lua virar de sangue. Porque talvez a lua de sangue representa este evento. Mulheres serem violentadas. Porque na Bíblia, a lua representa as mulheres de Israel. Isso é bíblico. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. O sol representa Jacó, a lua, as mães, as mulheres, e as 11 estrelas, os 11 filhos de Israel. Então, talvez a lua de sangue representa este evento. Ok? Isto aqui está exatamente correlacionado com isso daqui. Existe uma correlação entre as duas coisas. Conseguiu entender? Vamos voltar lá no Isaías 12. Zacarias 12. Farei de Jerusalém um cálice que fará cambalear todos os povos ao redor. E haverá um cerco contra Jerusalém, contra Judá. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada, para todos os povos sem falta. Todos os que levantarem
se ferirão gravemente, e todas as nações da terra serão juntadas contra ela. Então, ao mesmo tempo em que Deus julga Babilônia a Grande, executa o julgamento dela, como está aqui descrito no capítulo 18 de Apocalipse, ele tira do povo, do meio de Babilônia, do seu povo. Ele executa o julgamento contra a Babilônia. Vamos ver aqui. Alegre-se por causa dela aos céus, e também vós, santos, os apóstolos e os profetas, porque é em benefício de vocês que Deus pronunciou a sentença contra ela. Por que céus representando anjos, né? Os santos, os apóstolos, os profetas, eles se alegrariam com o julgamento da Grande Babilônia. Se a Grande Babilônia fosse o império mundial da religião falsa. Sendo que os profetas e os apóstolos não tiveram problemas com outras religiões, a não ser Elias, né? Elias passou um perrengue danado com isso. Mas a grande maioria dos profetas tiveram problemas foi exatamente com Israel. Quem matava os apóstolos e os profetas não eram as outras nações. Não era a religião de outra nação. Mesmo porque esse conceito de religião que as pessoas têm hoje é totalmente diferente do conceito de religião que as pessoas tinham do passado. A religião não vivia separado do Estado. Por exemplo, os amorreus eram conhecidos por serem amorreus, nação, e por praticarem a religião deles. Era algo totalmente completo, unido. Não tinha lá nos fariseus uma religião específica que fazia qualquer coisa por sua própria vontade e independência. E eles agiam como povo, como nação que operava aquela religião. Entendeu? Eles estavam unidos, religião e Estado, em uma só coisa, em um só corpo. Então, esse conceito de religião, Babilônia ser religião, está fora das escrituras. Pode até ser que as religiões vão ser julgadas, baseadas nesse julgamento. Porque a Babilônia Grande é a mãe das prostitutas. Ela é a mãe das coisas repugnantes da terra. E nós sabemos que foi do judaísmo que saiu o islamismo e o cristianismo. Subsequentemente, as religiões que nós vemos hoje. Mas ela é a mãe. As religiões em si, no máximo, filhas e netas. E por que, como o raciocínio que eu queria trazer aqui, ó, os apóstolos e os profetas se alegrariam, seriam beneficiados? Porque os profetas, os apóstolos, eram judeus, simplesmente por isso. Eles estariam vendo a purificação da nação, a purificação da Terra Santa. O julgamento de Babilônia Grande representa para os profetas e para os judeus e para os santos, todos os que estão envolvidos nas coisas bíblicas, a purificação do lar. Babilônia sendo julgada e acabando para sempre o domínio de Babilônia sobre a Terra Santa. Porque quem vai governar esse lugar onde que Babilônia hoje governa é o próprio Jesus. Por isso que há alegria da parte dos profetas. Aí o resultado é: um anjo forte levantou uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: assim como um lance rápido, Babilônia, a grande cidade, será lançada para baixo e nunca mais será achada. Ou seja, toda aquela maldade, toda aquela desobediência, toda aquela iniquidade, toda aquela idolatria, toda aquela falta de confiança em Deus, toda aquela apostasia que levou os judeus a se distanciar de Deus, de uma hora para outra vai acabar.
no julgamento. Quando Deus trazer o julgamento dela. E como que é o julgamento dela? Capítulo 17. Os reis, os chifres, odiarão, devastarão e farão nua. Ao mesmo tempo em que Deus faz isto, devasta Jerusalém, causa guerra para ela, a cidade é invadida, as pessoas são mortas, as mulheres são mortas, são estupradas, sangue de pessoas, né? Pode representar a lua de sangue. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, acontece algo maravilhoso. Deus tira o cálice da mão da mulher. Vou tirar da sua mão o cálice que atordoa, a taça, o cálice do meu furor. Você nunca mais beberá dele. Vou colocá-los nas mãos dos seus atormentadores, dos que lhes perseguiam, né? Dos que disseram, deita-se para que possamos passar por cima. Tá vendo que esses 10 chifres vão estar comendo a mulher, pisoteando a mulher, devastando a mulher? É o julgamento de um terço. Vamos ver isso? Já foi explicado, mas vamos ver? Vamos ver. 8. Isto. E em toda esta terra, diz Jeová, 2 terços serão eliminados, morrerão. E 1 terço restará. Quem é esse 1 terço que restará? 1 terço restará. Sai dela, meu povo, para, se não quiser ser cúmplice dos seus pecados, e se não quiser receber parte das suas pragas. Esse 1 terço que sobrará são os judeus que não se comportar como os judeus têm se comportado hoje. Acreditando no poder bélico do mundo, nas relações políticas com os outros governantes, em vez de confiar em Adonai como seu único e exclusivo dono. Ah, você é antissemita? Não. Eu amo o povo de Israel. Eu amo os judeus. Eu amo a cultura judaica. Dos judeus vêm as bênçãos, como o apóstolo Paulo falou. O pacto, o reino, tudo foi dado para os judeus. Mas existe uma mensagem muito pesada que precisa ser falada. As pessoas precisam entender isso. Porque ao mesmo tempo em que Deus vai permitir que as nações ataquem Israel, ataquem Jerusalém, bote fogo em tudo, 1 terço vai sobrar. Esse 1 terço é o 1 terço que vai ser passado pelo fogo, que será refinado pelo Cordeiro. Lembra que nós estudamos? Será provado como se prova prata e ouro. Então, pessoal, entenda essa maravilha
que está descrito na Bíblia. Talvez eu não consegui explicar da melhor forma, não tive dicção apropriada para isso, não consegui falar das melhores maneiras, com as melhores palavras. Me perdoe. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir aqui. É algo muito importante, muito profundo. Ao mesmo tempo em que Deus usa Jerusalém, Israel, como isca, né? Porque as nações vão todas contra ela. As nações vão contra ela. Vão guerrear contra ela. Zacarias capítulo 14, 2. Ajuntarei todas as nações contra Jerusalém. Ao mesmo tempo que isso acontece, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas. Vai acontecer coisa ruim. É a grande tribulação. Aqui é a grande tribulação. Ao mesmo tempo que isso acontece, vamos continuar lendo. Farei de Jerusalém um cálice, que fará cambalear todos os povos ao redor. E haverá um cerco contra Judá e também contra Jerusalém. Tá vendo? Tá falado na Bíblia. Esse cerco acontece aqui, pessoal. Apocalipse 17. Os 10 chifres odiaram a prostituta. Naquele dia eu farei de Jerusalém uma pedra pesada, para que todos os povos, sem falta, todos os que levantarem se ferirão. Então, Jerusalém vai se tornar uma pedra. Todos os que levantarem Jerusalém se ferirão gravemente. Todas as nações da terra serão ajuntadas contra ela. Todas as nações da terra serão ajuntadas contra ela. Naquele dia, diz Jeová, atingirei todos os cavalos com pânico. Aqui é a destruição. Aqui é o Armagedon. Depois nós vamos falar desse acontecimento. Aqui estamos falando só do vinho da taça da ira. Quando você lê aqui, ó, em Apocalipse 16, sobre a última taça, o sétimo anjo derramou sua tigela no ar. E aí existe uma voz que sai falando: está feito. O julgamento da mulher, Israel, e ao mesmo tempo essa taça passa da mão dela para a mão das nações. Nações. 10 chifres. E aí sim acontece a grande destruição, que nós vamos fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a chegada do Mashiach. Esses capítulos de Zacarias descrevem exatamente o que vai acontecer quando o Mashiach chegar. É importante entender que Babilônia Grande não tem nada a ver com a religião falsa. Existe mesmo religião falsa. Elas também vão receber seu julgamento, que vai ser desencadeado de acordo com esses eventos aqui. Mas não podemos dizer que Babilônia Grande é a religião falsa. Porque Babilônia Grande é Israel, é Jerusalém, que se afastou de Deus, que vai ser purificado. Quando isso acontecer, essa taça dessa ira, com certeza vai respingar também nas religiões muçulmanas, religiões cristãs, porque Jerusalém é a mãe de todas elas. Para terminar, então, só esclarecer um assunto aqui. Eu não estou dizendo, neste estudo,
que Deus ele vai salvar a grande Babilônia. Ele não vai fazer isso. Ele vai condenar a grande Babilônia. Só que da grande Babilônia existe ainda os remanescentes. Esse remanescente de Jerusalém, eles sim serão salvos. Esta é a profecia da Bíblia com relação ao fim de todas as coisas. Tudo começou com Israel e tudo termina com Israel. Muitos e muitos israelitas, eles irão se converter a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, como o verdadeiro Messias. Eles esperam o Messias, um Messias poderoso que vai aparecer. Eles vão ser decepcionados, pois esse Messias não existe e jamais existirá. Mas o verdadeiro Messias já veio na terra, já morreu por nós. Eles não entenderam a sua primeira vinda porque ele morreu. Eles não leram Isaías 53. E se leram, que realmente leram, eles não entenderam Isaías 53 sobre o Messias, o verdadeiro Messias. Quando o verdadeiro Messias voltar para proteger aqueles que, com tanta provação, com tanta dificuldade que estará a nação de Israel nesse período, e se converterem ao Senhor Jesus, sim, neste momento, Deus salva o seu povo. Israel é o povo de Deus. No canal tem 6 vídeos explicando isso. A situação atual de Israel. Procura aí no canal que vocês verão. Espero que esse estudo possa ter ajudado a vocês a entenderem mais a respeito das profecias e que essas profecias te ajudem a ter a perspectiva certa com relação aos eventos futuros. E que nosso Senhor e nosso Salvador possa te encher de graça e de conhecimento para que você possa brilhar como luz nesse mundo.